Lucas, capítulo 5, versículo 12. Achou? Vamos lá, vamos ler. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Valeu, obrigado. Gostaria de conversar com vocês então a respeito desse texto. No sábado, nós estamos fazendo uma série de pregações que correspondente aos assuntos dos cartões de acompanhamento que nós recebemos em sequência da Semana do Amigo, né? E então, há 2 sábados atrás foi pregado sobre Jesus, o amigo que salva. No sábado passado, sobre Jesus, o amigo Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo. E ontem nós falamos sobre Jesus, o amigo que cura. E existem vários, na verdade, né? Existem vários relatos sobre curas de Jesus. Nesse cartão de acompanhamento ali tem alguns textos que falam sobre isso. Fala sobre a profecia a respeito de Jesus lá em Isaías 56, dizendo que pelas suas feridas é que nós seríamos sarados, nós seríamos curados. Então nos evangelhos nós vemos vários relatos dessa profecia se cumprindo. E quando eu estava lendo esses textos, todos os textos que relatam curas operadas por Jesus, esse texto a respeito desse homem leproso foi o que mais me chamou a atenção, e é a respeito dele que eu quero compartilhar com vocês. Todos nós, todos os seres humanos, todas as pessoas que vivem, que existem, elas estão sujeitas a momentos difíceis nas suas vidas. Não importa classe social, não importa nacionalidade, né? Não importa quanto dinheiro se tem ou quanto dinheiro não se tem. Não importa se você é bonito, se é feio, se é alto, baixo. Todas as pessoas enfrentam momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas existem alguns momentos desses difíceis das nossas vidas que parece que eles superam as nossas forças, né? Parece que eles vão além da nossa capacidade de lidar com eles. Alguns momentos parece que nós somos até açoitados, né? Oprimidos por sentimentos, oprimidos por sensações. Muitas vezes a gente se sente até esmagado, né, pelas circunstâncias e pelos sentimentos que essas circunstâncias provocam nas nossas vidas. Nos sentimos até como se estivéssemos encurralados quando percebemos que tudo que talvez pudéssemos apresentar ou usar como solução já não serve mais. Soluções que não servem mais, problemas que são insolúveis ao nosso próprio alcance. E esse texto, ele fala de um homem que estava vivendo exatamente numa situação como essa. Uma situação a qual não existia solução mais. Um homem, naquela época, quando ele era diagnosticado com lepra, ele era dado como um caso perdido. Não era só um diagnóstico a respeito de uma doença, mas era um diagnóstico a respeito do resto da vida daquela pessoa. A vida dela estava acabada. Ela estava simplesmente sendo condenada à morte, uma morte que em pouco tempo seria física, mas a partir do momento que era diagnosticada aquela doença, a lepra, já existia uma morte social, né? Porque todas as pessoas leprosas, elas eram afastadas das pessoas que eram saudáveis, né? Elas eram colocadas
num ambiente específico para elas, um ambiente de quarentena, que era chamado leprosário. Um nome muito feio, inclusive. E esse milagre operado no leproso, ele aparece nos 3 evangelhos. Mas eu escolhi nós lermos Lucas, porque Lucas era médico, então ele traz alguns detalhes mais interessantes para que a gente possa fazer essa reflexão. E uma das coisas que Lucas diz é que o homem estava coberto por lepra. E esse detalhe de ele estar coberto por lepra indica que ele já estava num estado bem avançado da doença. Ele faz a gente pensar, uma vez que ele estava num estado avançado da doença, em que esse homem já apenas sobrevivia. A gente pode dizer que ele era praticamente um zumbi já. Uma carcaça humana, um moribundo, que andava pelo espaço que lhe foi estabelecido como confinamento, mas ele era um morto-vivo, ele era um simples sobrevivente. Não existia cura para a lepra, e aquela lepra já havia tomado conta de todo o corpo dele, e esse diagnóstico também o fazia estar afastado de todas as coisas as quais ele podia simplesmente conviver antes. Com a sua família, ele estava afastado da sua família. Ele estava proibido de participar das reuniões da igreja ou das festas religiosas. Ele simplesmente não podia estar com outras pessoas. Era literalmente um retrato de uma causa perdida. E talvez hoje, nesse momento, nesse dia, alguns de nós, a gente esteja lidando com algum outro tipo de problema, dos mais variados, mas que também se apresenta como um problema sem solução. Um problema que não tem muita saída. Ele está já como fatidicamente determinado que vai ser assim para o resto da sua vida. Mas quando a gente olha para a história desse homem, a coisa que mais me salta aos olhos, e é o que eu quero dizer para você nesse momento. Se nós olhamos para uma situação perdida, um caso perdido como esse, e lendo o fim da história, nós sabemos o que aconteceu. Deus diz para mim e para você hoje, para nós nunca perdermos a esperança. Nunca. Nunca. Independente das circunstâncias, independente do que essas circunstâncias produzem no teu coração, na tua vida, na vida da tua família, nunca perca a esperança. Por mais isolado que você esteja, por mais que o teu futuro pareça estar determinado já por causa dessas dificuldades que você tem enfrentado ou do que você já enfrentou, nunca perca a esperança. Amém? Amém, que bom que você concorda com isso. Uma outra coisa que a gente percebe nesse texto é que aquele homem que estava isolado nesse leprosário, nessa quarentena, ele, de alguma forma, ele fura o bloqueio desse leprosário. Porque o texto conta que ele aparece no lugar onde as pessoas estão ao redor de Jesus. Não é isso? Então, o relato de Mateus mostra que Jesus foi abordado logo depois que ele tinha descido do monte. Ele estava no meio de uma multidão e era numa cidade, em um lugar público, o qual esse homem não poderia estar. Então aquele leproso, ele fura o bloqueio, ele fura o isolamento no qual ele foi colocado e ele chega até Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele provavelmente já sabia do que Jesus vinha fazendo, ele sabia que Jesus tinha o poder para curá-lo, mas ele não chega exigindo nada de Jesus. Ou simplesmente ele chega assim, vamos lá perto de Jesus para ver se alguma coisa vai acontecer. Ele chega diante de Jesus e ele se prostra. E a prostração é um significado mais profundo de uma adoração, ou de uma reverência em adoração. Aí ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus, ele reconhece talvez o poder, a santidade, o senhorio de Jesus. E ele declara, ele clama, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E esse pedaço, ele fala tanto com a gente já, porque às vezes a gente prefere ficar no isolamento. Então, primeiro, nós estamos sendo encorajados a furar o isolamento. Às vezes o isolamento é mental. A gente se isola das pessoas, se isola do mundo e se isola até de Jesus. De alguma forma, a gente acha que
aquele nosso lugarzinho lá é o nosso lugar e pronto. Uma vez que nós estamos ali, nossa esperança vai se esvaindo até que um dia tudo vai passar, ou tudo vai acabar de uma vez por todas. Mas esse homem, apesar da situação terrível que ele estava, ele fura aquele bloqueio e ele chega até Jesus. Mas ele não chega até Jesus simplesmente para ver se alguma coisa vai acontecer. Ele se aproxima de Jesus com reverência e com fé. Com muita fé. Porque o que ele declara demonstra a fé dele. Ele diz: Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. E muitos de nós, a gente vem para a igreja, ou a gente vai para um grupo pequeno, a gente se aproxima de Jesus, não dessa forma. A gente se aproxima para ver se alguma coisa vai acontecer. O que aconteceria se nós nos aproximássemos de Jesus todas as vezes dessa forma? Em adoração e reverência, e com toda essa fé, crendo que, se o Senhor quiser, Ele pode fazer qualquer coisa acontecer. Quantas coisas nós estaríamos vendo acontecer, não é verdade? Quantas coisas nós poderíamos ver. E o relato de Marcos, dessa mesma situação, ele diz que Jesus estava profundamente compadecido daquele homem. Essa é a palavra que Marcos usa. Então, se Jesus estava profundamente compadecido com a situação que aquele homem estava, sem dúvida nenhuma, Jesus também se compadece das situações terríveis que eu e você enfrentamos, ou que nós estamos enfrentando. É verdade que Jesus também se compadece de você e também se compadece de mim. Eu não preciso ter dúvida nenhuma que a dor que eu sinto, ela de alguma forma também lateja no peito de Jesus. E Jesus, porque Jesus é compaixão, ele é a compaixão em pessoa, ele é o amor em pessoa. Então, essa ideia de que Jesus está ocupado demais, ou que Deus é um pai super ocupado que tem que dar conta de 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, como se ele não tivesse condições de lidar com isso, é falsa. Deus nunca vai estar ocupado demais, ou Ele nunca vai estar indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, nunca. Tem um versículo que diz que o Senhor resiste ao orgulhoso, mas Ele concede graça ao humilde, não é isso? Então, se nós nos aproximamos de Jesus dessa forma, como o leproso exemplifica, nos prostrando aos seus pés, nos quebrantando, nos dobrando e crendo que Ele pode fazer algo acontecer, sem dúvida nenhuma nós vamos experimentar do amor de Jesus de uma forma muito mais profunda da qual nós temos experimentado até agora. Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso aqui para você. E aí Jesus toma uma atitude. Jesus não simplesmente declara, seja curado. Mas o texto diz que Jesus estende a mão, não é isso? Diz assim, estendendo a mão. Às vezes passa batido, mas esse estender a mão sobre um leproso significava muita coisa. Porque pela lei religiosa, quando alguém com aquela doença aparecia num ambiente, as pessoas declaravam impuro, as pessoas declaravam maldito para aquela pessoa, para que os outros pudessem se afastar dela o mais rápido possível. Declaravam a situação de condenação pela impureza por causa da doença daquela pessoa. Então ninguém encostava daquela pessoa. E nós, lembrando que ele estava em estágio avançado, ou seja, já fazia muito tempo que ele estava naquela situação, fazia muito tempo que ninguém o tocava. Ele não recebia um aperto de mão, ele não recebia um abraço, ele não recebia nem um tapinha nas costas, né? Nada. E quando Jesus estende a mão, Jesus está declarando, eu não vou só devolver a sua saúde, mas eu vou trazer a sua vida também para o lugar para onde ela deve estar. Eu vou devolver a sua vida social, eu vou te devolver a sua família, eu vou te devolver ao convívio. Você vai poder viver a sua vida de maneira plena. E essa é a ação de Jesus em direção ao leproso. E uma vez que Jesus o toca, Jesus que é puro, traz pureza para aquele homem. Não é a impureza daquele homem que vai tornar Jesus impuro, mas é a pureza de Jesus que torna aquele homem puro.
E é a pureza de Jesus que faz de mim e você puro também. Nós somos chamados à santidade e podemos viver uma vida de santidade por causa da santidade de Jesus. A gente não busca viver uma vida de santidade para tentar impressionar Jesus. Na verdade, a nossa santidade ou a nossa tentativa de santidade não impressiona Jesus em nada. Jesus, ele é Deus e Deus é autossuficiente, autoexistente. Então, por mais que aquele homem tivesse impuro, a impureza dele nunca afetaria a pureza de Deus. Mas a pureza de Deus vem e purifica aquele homem. E Jesus reverte a situação quando ele diz: quero, fique limpo. Quero, fique limpo. E aí quando Jesus ele faz isso, ele cura aquele homem. Ele está nos ensinando algo precioso aqui. Por simples observação, Jesus sabia que ele vinha sofrendo por muitos e muitos anos por causa da lepra. A lepra havia trazido desprezo, havia trazido solidão. E muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos nos levam a uma situação de desprezo, nos levam a uma situação de solidão, nos leva a uma situação, às vezes, de nem saber o que é contar com pessoas ao nosso redor. Mas aí Jesus vem, o toca e restaura a vida dele por completo. E sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você através disso daqui? Que por mais que você se sinta desprezado, por mais que você se sinta rejeitado, por mais que você se sinta incapaz, uma vez que Jesus toca você, todas essas coisas ao teu respeito se vão. Se vão. E a boa notícia é que Jesus quer fazer isso. Ele está com a mão estendida a nós. Ele não recolhe a sua mão. Por mais que por anos você foi desacreditado, talvez pela tua família mesmo. Creio que muitas pessoas já ouviram isso dos pais ou de alguém dizendo: olha, você não vai dar em nada, você não serve para isso, você não consegue, você não vai render. Uma vez que nós nos aproximamos de Jesus e nós recebemos o toque de Jesus, todas essas mentiras se vão. E nós nos tornamos aqueles que Jesus deseja que nós venhamos a ser. Nós começamos a viver a nossa vida em plenitude. E aí no versículo 13 Jesus diz então: quero, fique limpo. E no mesmo momento aquele homem foi curado. Tem uma frase de um pastor que chama Hernandes Dias Lopes. Ele diz: poder sem compaixão é tirania, e compaixão sem poder é fraqueza. Então Jesus não apenas quer, ele pode e ele faz. Muitas vezes nós queremos, mas não podemos. Mas em Jesus há compaixão e há poder. E Jesus não só quer, mas Jesus faz. É por isso que ele diz: quero, fique puro. Jesus não tem só poder, ele tem poder e compaixão. E por causa da sua compaixão é que ele derrama do seu poder sobre nós que somos fracos e precisamos do seu poder. E o interessante quando nós olhamos para esse texto é que a gente acaba falando um pouco da doença, mas essa doença, a lepra, ela tem muitas características em comum com o pecado. Umas semelhanças metafóricas aí, né? Primeiro, a lepra fazia com que a pessoa fosse separada do convívio de outras pessoas. E o pecado também nos separa. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do próximo, e o pecado nos separa de nós mesmos, ou de quem nós deveríamos ser. A lepra, ela vai insensibilizando o corpo à medida em que ela vai avançando. E o pecado, da mesma forma, ele vai nos tornando insensíveis. Ele cauteriza o nosso coração, ele cauteriza a nossa mente, e ele nos faz, às vezes, indiferentes às coisas que estão ao nosso redor, às pessoas, ao sofrimento das pessoas, a uma palavra que Deus tem nos dado. A lepra, ela deixa marcas e cicatrizes, e o pecado também deixa marcas e cicatrizes. A lepra, ela é contagiosa e o pecado também é contagioso.
Salmo diz, não se assente à roda dos escarnecedores, não se atenha e não se assente à roda dos escarnecedores. E a lepra cheira mal. E o pecado cheira mal. O pecado é atrativo, atraente, convidativo. Ele oferece muitas coisas momentâneas, mas no final de tudo ele escraviza, ele adoece e ele traz sentimento. E por último, a lepra mata. E o salário do pecado é também a morte. Mas uma vez que nós somos diagnosticados pelo Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que há pecado em nós, e nós nos aproximamos como aquele leproso de Jesus, nos prostrando, reconhecendo quem Jesus é. Sem dúvida nenhuma nós vamos ouvir de Jesus, eu quero que você seja purificado. Fique limpo. Fique limpo. Então você percebe que nós não estamos falando simplesmente de uma cura física, mas nós estamos falando de salvação, que é uma cura completa, é uma transferência, um transporte de uma vida condenada à morte para uma vida iluminada, para uma vida plena em Jesus. Amém? Está comigo aqui? Amém. E no versículo 14 diz, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, o sacerdote era a autoridade sanitária daquela época, era ele que diagnosticava se alguém tinha uma doença ou não. Então era ele também que poderia comprovar se aquele homem realmente havia sido curado. E Jesus faz isso para proteger aquele homem que havia sido curado. Se ele simplesmente voltasse ao convívio, à vida que ele tinha antes, sem ter a comprovação, o testemunho do sacerdote, ele poderia muito bem ser censurado pelas pessoas ou continuar sendo colocado em dúvida pelas pessoas. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que quando ele faz algo na minha vida, quando ele faz algo na sua vida, não é simplesmente para que a gente tenha aquela experiência e que isso seja guardado para nós mesmos, mas para que isso seja visto e comprovado por todos. Que seja testificado, testemunhado por todos, comprovado por todos aqueles que nos conhecem. O que Deus faz nas nossas vidas não deve ficar escondido, mas deve ser visto por todos. Em nome de Jesus. E no versículo 15 diz, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados. No versículo anterior, Jesus diz para ele assim, olha, não conte nada a ninguém. Ele faz isso, né? Eu confesso para você que quando eu comecei a ler os evangelhos, eu achava muito estranho isso, quando Jesus falava para alguém, depois dessa pessoa ser curada, olha, não conte nada a ninguém, né? Mas Jesus, nesse texto, ele diz também para o leproso que foi curado, olha, não conte nada a ninguém. E eu fui procurar algumas explicações a respeito disso. Eu li várias coisas. As que eu mais vi que eram coerentes, olhando o contexto todo do que Jesus estava fazendo nesse momento, era que Jesus estava numa caminhada, numa campanha de pregação, e não numa campanha de cura, né? Jesus curava todas as pessoas que vinham a ele, sem dúvida, né? Fazia isso. As curas que Jesus fez não são só as que estão relatadas na Bíblia, mas nós sabemos que elas vão muito além. Mas Jesus queria entregar para o povo palavra, sabedoria divina, que era algo que iria transformar a vida deles para sempre. Talvez Jesus não quisesse que fosse só uma experiência momentânea de cura ou só a bênção. Jesus não estava querendo que as pessoas fossem a ele só para ter a bênção e depois ir embora. Mas ele queria que as pessoas recebessem muito mais, recebessem vida, palavra de vida eterna. Então essa é uma das justificativas. E a outra justificativa é que se os fariseus não ficassem sabendo do que Jesus estava fazendo, Jesus conseguiria talvez adiar a perseguição e a sua própria morte, né? Mas algo que acontece aqui é que aquele homem que foi curado não consegue esconder o que aconteceu com ele, né? Então diz que muitas pessoas, né? Marcos diz grandes multidões, Lucas diz multidões. Então muitas pessoas vinham por causa do que havia acontecido com aquele homem que foi curado.
E aí tem uma coisa engraçada aqui nessa história. Nesse texto, Jesus diz para que aquele homem não conte para ninguém, mas ele não se contém. E todo mundo fica sabendo. Mas hoje Jesus diz para mim e para você o contrário. Né? O que ele diz? Derramarei sobre vocês o meu espírito para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Mas aí a gente não faz isso. A gente guarda para nós. Né? A gente guarda para nós. Quão forte seria um testemunho de uma cura? Quem aqui já recebeu cura de Deus? Cura física. Fica com a mão levantada. Olha ao redor aí, pessoal. Quanta gente recebeu cura física? Quem aqui já foi usado por Deus para que alguém fosse curado? Levanta sua mão. Amém. Quantas pessoas viriam a Jesus se nós estivéssemos declarando isso, que Jesus é aquele que cura, ou aquele que pode curar? Muitas outras vidas poderiam ser purificadas e transformadas a partir do meu testemunho e do teu testemunho. Amém? Que isso sirva de encorajamento. E no versículo 16 diz: Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Apesar das multidões atrás dele, apesar de toda a demanda que existia, Jesus se retirava a lugares solitários e orava. E isso foge um pouco dessa palavra da cura, dessa palavra da transformação, mas traz um princípio importantíssimo para a minha vida e para a tua vida, que é simples. Não são as demandas das pessoas ao nosso redor que determinam as nossas atitudes, mas aquilo que nós ouvimos de Deus, aquilo que nós recebemos do Pai. Se nós tentarmos fazer alguma coisa por nós mesmos ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, a partir de quem nós somos, a gente não vai conseguir produzir nada de bom para nós mesmos, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se nós formos a Deus, se nós formos ao Pai, se nós, antes de tentar responder a toda a demanda que nos é trazida, nós nos retirarmos e tivermos momentos de intimidade, de conversa, de oração com Deus Pai, aí então nós vamos receber aquilo que é necessário para que o poder de Deus seja derramado primeiramente na minha vida e depois na vida das pessoas que estão ao meu redor. Jesus está nos ensinando que Deus vem em primeiro lugar. Se colocarmos as pessoas, incluindo nós mesmos, no lugar de Deus, nós não vamos poder ajudar ninguém, nem a nós mesmos. Só na oração, só no secreto, só na intimidade com Deus é que nós podemos receber tamanho poder. Não é a demanda que gera o poder, mas é a oração, a comunhão com Deus que gera poder para que haja transformação. Amém? E olhando para esse texto, eu gostaria de fazer algumas orações aqui. Então eu vou convidar você a se colocar de pé, fechar os teus olhos. Tudo que nós lemos aqui é verdade. E nesse momento nós temos a oportunidade de nós nos apresentarmos diante de Deus da mesma forma que aquele homem se apresentou. Em adoração. Adoração não tem a ver só com música. Na verdade, a música é só uma ferramenta, é um acessório. Adoração tem a ver com alma, com coração, com verdade. Então, se você se identifica com esse homem de uma forma espiritual, se você entende que espiritualmente você está morrendo aos poucos, que você tem se tornado cada vez mais insensível ao Senhor, e você percebe que você precisa ser purificado disso. Se você deseja isso, eu vou pedir para você colocar a tua mão sobre o teu coração.
E que você faça essa oração, a mesma oração que o leproso fez, ou o mesmo clamor que aquele homem ex-leproso, né, fez. Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Senhor, se tu quiseres, tu podes remover a incredulidade do meu coração. Senhor, se tu quiseres, tu podes aumentar a minha fé. Se tu quiseres, Senhor. Quero encorajar você que colocou a mão sobre o seu coração a fazer essa oração. Com as tuas palavras. Jesus está ouvindo você agora. Que em nome de Jesus, que nunca mais a gente se aproxime de Deus, né, numa forma de estar num culto ou num grupo pequeno, simplesmente para ver se alguma coisa vai acontecer. Mas que a gente esteja intensamente ali para estar aos pés de Jesus, para adorá-lo, clamá-lo e clamar pela manifestação do seu poder nas nossas vidas. Pai, eu oro em nome de Jesus agora, Pai, para que o Senhor remova, Deus, toda a insensibilidade, Deus, espiritual do coração, da mente e da alma de cada um dos teus filhos aqui. Que eles sejam purificados, santificados, que eles sejam tocados pelo Senhor agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que a partir desse momento as coisas sejam diferentes. Que eles possam testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, ou daquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.